E o Felipe Melo deu aula sobre Flamengo 1, Internacional 0. O Roger Flores se rende ao Mengão. Rizek desesperado com mais um reforço no Flamengo. Bora acompanhar aqui todo esse debate. Já se inscreva, acione o sino, deixa o seu like e vambora pro vídeo. Boa tarde, amigos. Eu acho que falando do Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo foi de manual. O Flamengo fez que são um dos melhores primeiros tempos aí da temporada. Mas as pessoas têm que entender que futebol é assim. O primeiro tempo do Inter, que sabe, foi o primeiro tempo bem abaixo do pior da temporada, podemos dizer assim. Porque o Inter não jogou. E quando você espera um time como é o time do Flamengo, muito bem, de grandes jogadores, um time com poderio ofensivo de meio campo do jeito que é o Flamengo, se você ficar ali atrás esperando os caras virem, vai ser muito difícil. Então, assim, o primeiro tempo o Flamengo ganhou de 1-0, somente de 1-0, poderia ser muito mais. Mas as pessoas têm que entender que o segundo tempo, o treinador deve ter visto tudo aquilo que aconteceu no primeiro tempo, vamos mudar a nossa postura, porque se a gente continuar lá atrás, a gente vai tomar 2-3 no segundo tempo. E o Inter muda a postura. E não mudou muita coisa, não. Meu modo de pensar, a única coisa que o Inter fez foi, ele subiu um pouco as linhas. E ao subir um pouco mais as linhas, o Inter colocou o Flamengo um pouco mais de dificuldade. Tirou o Flamengo daquela comodidade que o Flamengo tinha de poder sair tocando a bola do zagueiro e ninguém chegava mais duro nos ataques do Flamengo, ninguém fazia uma pressão. Então, o Flamengo, o segundo tempo, não é que o Flamengo jogou mal. O Inter melhorou muito no segundo tempo. Eu acho que o jogo está em aberto, mas de fato o Flamengo leva uma vantagem importante, porque nós temos que entender que o Flamengo é um time que toma poucos gols. E se eu não me engano, esse ano só perdeu de placar 2 gols de diferença pelo menos 1 ou 2 vezes. Então é muito difícil o Flamengo tomar gol. Mas tá aberto, de fato tá aberto. Acho que os dois saem satisfeitos. O Flamengo por ter vencido e o Inter por não ter perdido demais. Roger Flores, boa tarde. Bem-vindo à seleção. Zeke. Moreno, Felipe, amigos que estão com a gente. Eu vi um jogo de 2 tempos distintos, claramente. Vi o Flamengo fazer um bom jogo no primeiro tempo, mas sem grandes oportunidades. Uma finalização do Luiz Araújo, aquela de manual dele que o Rocher faz boa defesa. Obviamente o gol de cabeça do Bruno. Um volume no campo ofensivo grande, de bom trabalho de posse de bola, mas sem muita agressividade de finalização assim perigosas. O Inter me pareceu com medo nesse primeiro tempo, né? Muito receoso daquilo que poderia acontecer e com as linhas muito baixas, tentando de alguma forma bloquear essas ações, fazendo um balanço interessante, e até por isso esse balanço do primeiro tempo do Inter nessa fase defensiva, ela impediu grandes abordagem do Flamengo perto do seu gol, mas muito receoso ainda, né? Dessa bola esticada, principalmente no Ricardo. Ricardo, né? Ricardo Matias. Essa bola longa tentando um domínio, mas ele estava muito sozinho, né? As linhas baixavam e deixavam o menino lá na frente por causa da altura e do porte físico, mas ele com certa dificuldade ou de dar uma raspada, porque não tinha ninguém para raspar a bola para ele raspar a bola para alguém. E a intensidade que a gente conhece do Flamengo, né? No pós-perda. Tinha muita posse de bola e quando perdia tentava pressionar para recuperar essa bola o mais rápido possível. Acho que o Flamengo cansou com essa intensidade imprimida no primeiro tempo, no segundo tempo. E aí o Inter começa a ter um pouquinho mais de liberdade para poder sair jogando, para poder adiantar um pouco a linha, para poder dar um pouquinho mais de saída para o Alain. E o jogo ficou mais equilibrado, ficou mais aberto, o jogo ficou com muito espaço dos dois lados. E daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais sobre esses detalhes. Mas acho que foi mais ou menos isso. Diante das possibilidades, né, de classificação, acho que as possibilidades para as duas equipes, acho o Flamengo ainda um pouco favorito, até pela vantagem que construiu. Mas sobre essa satisfação, hoje eu vi muito torcedor do Flamengo insatisfeito, né? Muitos reclamando, né? Poxa, cara, o Flamengo ganhou, o Flamengo construiu uma vitória, construiu uma vantagem. E isso, contra uma equipe do tamanho do Internacional, é sempre importante. O jogo vai ser no Beira-Rio semana que vem, um jogo difícil, mas o Felipe trouxe um ponto importante, né, que é o Flamengo não toma gol, o Flamengo se defende bem, o Flamengo tem uma linha defensiva muito segura.
E por isso que eu não entendo essa insatisfação dos torcedores, muito parecido com o do Fluminense depois do jogo de mas tomou um gol, que isso? O Fluminense construiu uma vitória importante fora de casa, um gol ali no final, isso acontece, cara, mas traz um resultado também muito importante para o Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas analisam, não, o Flamengo tinha que meter 3, 4, não é assim, jogo de mata-mata não é assim. Eu vou assassinar a coerência com o que eu vou falar aqui, é um crime contra a coerência, eu vou assassinar a coerência. Mas por que eu entendo esse torcedor? Porque tem a ver com a expectativa prévia antes do jogo. E eu vou vestir a carapuça. Ontem, a gente está fazendo favoritômetro, e não tem certo ou errado o favoritômetro, né? A mesa estava assim, 55% Flamengo, 60% Flamengo. Eu aumentei a aposta. Eu falei, eu acho que é 70%. Eu vou explicar por que eu achava, antes do jogo começar, 70%. Porque eu entendo que de cada 10 confrontos, 10 mata-mata, deste Flamengo e deste Inter, o Flamengo passa em 7, o Inter passaria em 3. Então, eu acho que é 70%, é uma diferença grande. O Flamengo hoje é mais time, ele tem mais solução no time titular, muito mais solução no banco. E eu imaginava que ontem essa classificação pudesse ser encaminhada. Aí tem o primeiro tempo, e tudo isso que pessoas como eu pensavam assim, acontece. O Flamengo faz o primeiro tempo assim, e o Inter não respira no primeiro tempo, né? E aí passa a sensação de que o confronto poderia ser encaminhado ontem. E o segundo tempo a coisa muda de figura. E mais do que muda de figura, apesar do Flamengo ter tido a chance com o Luiz Araújo de fazer o segundo gol, a partida termina com o Inter na área do Flamengo. Eu sei que sem levar nenhuma chance absurda de gol, mas com o Inter na área do Flamengo. E passando a sensação de que em Porto Alegre, um jogo único, o Flamengo pode estar num dia ruim, pode ter um erro de arbitragem, pode ter um lance de sorte, o Inter pode estar num dia extremamente inspirado. Essa qualidade, essa superioridade que o Flamengo tem em relação ao Inter e que se demonstrou no primeiro tempo, ela pode virar pó com 90 minutos no Beira-Rio. Então, quando eu digo que eu vou assassinar a coerência, o Flamengo ganhou o jogo, que é o que mais importa, né, no mata-mata. Mas aquela expectativa que eu tinha de 70%, eu já baixo para 65%, 60%, porque a vaga não foi encaminhada ontem, né? Foi uma vaga que começou a ser decidida com uma vantagem para o Flamengo, mas ela não foi encaminhada. Então, é por isso que eu imagino que o torcedor do Flamengo hoje possa estar um pouco frustrado, não triste. Porque o jogo também apresentou essa possibilidade de o Flamengo já encaminhar e isso não aconteceu. Mas quero perguntar a sua opinião. Você, telespectador do Seleção, nosso megafone, pergunta para você. Qual o tamanho da vantagem do Flamengo? Então, assim, você tem uma barra aqui. Se você tem, quando você for votar, você tem a possibilidade, 100%, 90%, 80%, a barra vai variar de acordo com os cliques. Então, qual a vantagem do Flamengo? Né? Então, ela vai de 0 a 100. No final, a gente mostra essa média, né? Falta pouco, está confortável, você tem várias opções ali para ir votando e essa barra vai variar de acordo com o seu voto. Essa pesquisa vai ficar no ar até o fim do programa. Vamos falar da vantagem do Flamengo e rodar os melhores momentos? Depois a gente faz o nosso termômetro, porque primeiro vamos debater, mostrar o jogo, vá que algum aqui consegue convencer o outro com seus argumentos. Os melhores momentos estão na tela. Ninguém vai duvidar que o primeiro tempo foi um amasso, né? Mas assim, como o Roger disse, era um Flamengo que tinha muito volume, muita posse de bola, mas quando você olha as oportunidades que o Flamengo cria, assim, são em números inferiores ao que é esse volume e posse de bola que o Flamengo tem. O Inter praticamente não conseguia passar do meio-campo. Eu vi o Inter tentando fazer algo muito parecido com o que o Atlético Mineiro fez e funcionou muito bem contra o Flamengo nos jogos contra o Maracanã, só que com uma diferença. O Atlético se defendeu um pouco melhor e o Atlético tinha um escape que incomodava o Flamengo. Em velocidade, seja com o Hulk, com o Rony, o Atlético, o Coelho, o Atlético conseguia incomodar o Flamengo. O Internacional ontem não conseguia. Se fosse com o Wesley pelo lado, o Alan Patrick acabou ficando muito preso na marcação no meio-campo. Essas bolas longas lá na frente para o Ricardo Matias também, a zaga do Flamengo estava levando superioridade em todas. Então, muito por conta disso, foi se desenhando um Flamengo que tinha muito do domínio, mas assim, as oportunidades, chances claras, as finalizações, a gente vê como essa do Bruno Henrique, que ele gira em cima da marcação, é sempre com a marcação muito próxima, não eram chances assim, evidentes de gol, foram poucas. Essa daí é uma não, teve uma mais à frente, que uma finalização, se eu não me engano, do Plata, da entrada da área, aliás, na frente da pequena área.
Mas e no segundo tempo a coisa muda absolutamente de figura. O Internacional que começa a sair mais para o jogo, os primeiros 10 minutos ali de jogo do Flamengo no segundo tempo, para mim, foram meio confusos, até do Flamengo errando muitos passes, saídas de bola. O Internacional subiu um pouco mais o bloco de marcação, o Wesley passou a dar bastante trabalho pelo lado direito. Lembrando que o Internacional ontem tinha um desfalque importantíssimo do Carboneiro, que pode ser que esteja de volta no jogo do Beira-Rio. Teve uma lesão muscular no jogo do Fluminense, então é difícil, né? Porque do Fluminense para o segundo jogo, foi o último jogo do Fluminense, são 2 semanas, é pouca coisa. Estava se falando da possibilidade dele conseguir jogar. Se for jogar, obviamente vai ser no sacrifício. Vão ser mais ou menos 15 dias. Mas é um jogador que vinha sendo importantíssimo para o Internacional, fazendo gol rodada após rodada. E aí eu acho que no segundo tempo o Felipe demorou a mexer. As substituições ele vai fazer mais para lá, se não me engano, a primeira com 70 minutos de jogo. Eu acho que ele demorou a mexer para colocar um pouco mais de vitalidade, de velocidade. A própria entrada do Pedro, eu acho que demorou um pouco mais a acontecer. Mas sabe por que isso? Porque assim, eu não penso que o Flamengo cansou no segundo tempo porque um time que está com bola não cansa. Cansa é correr atrás do adversário, correr atrás da bola. Isso cansa, e muito. E o Inter só correu atrás do adversário no primeiro tempo. Agora, é difícil, é muito complicado você ficar com 11 jogadores se defendendo e você criar tantas oportunidades de gol. O Flamengo fez o que era necessário. O Flamengo criou as ocasiões que tinham que ser criadas, porque é complicado, cara. Você tem que jogar contra 11 jogadores atrás da linha da bola, jogadores que são fortes fisicamente, jogadores que são rápidos. Então, assim, é muito complicado. O Flamengo teve posse de bola, o Flamengo teve um ótimo volume de jogo. E o primeiro tempo a sensação era, a qualquer momento o Flamengo vai fazer 1-0. A qualquer momento o Flamengo vai fazer 2-0. E claro, no segundo tempo tudo mudou. Eu acho que o Inter entendeu que contra um time como é o Flamengo, por exemplo, se você pega o Mirassol, a maneira que o Mirassol se apresentou no Maracanã, ele não deixou de jogar. Ele não deixou de pressionar o Flamengo. Por isso que, de repente, o Mirassol poderia até ter empatado o jogo. Teve oportunidade. Exatamente. As pessoas têm que entender, assim, não é, se você entra num jogo contra o Flamengo, querendo jogar por uma bola, querendo só marcar e convidando o Flamengo a te atacar, não tem jeito. 1-0 para mim ficou muito barato no primeiro tempo. E no segundo tempo, o torcedor tem que entender isso, cara. Assim, do outro lado, existem pessoas super inteligentes que trabalham o dia todo, pessoas que vivem e respiram futebol. No segundo tempo, no mínimo, desceram os scouts, um vídeo dentro do vestiário, rapaziada, é o seguinte, a gente vai ter que marcar pressão. Se a gente não subir as linhas, o Flamengo vai fazer 2-3 no segundo tempo. Esquece, mas pode ter certeza disso. Então vamos subir as linhas. Ao subir as linhas, Alan Patrick pegou mais na bola no segundo tempo. O Inter teve mais posse de bola no segundo tempo. O Inter roubou mais bola do Flamengo no campo defensivo. Por quê? Porque o Inter subiu as linhas. E as pessoas têm que entender isso, assim. Não vai ser espetáculo sempre, porque existe um outro time também. Existe um outro time de pessoas que trabalham, que treinam e que entendem de futebol também. Então, para mim, o Flamengo ganhou de 1-0. Eu vou entre 65% porque o Flamengo não toma gol. E o Inter vai ter que ter uma caminhada longa, uma subida longa para poder tirar essa vantagem do Flamengo. É muito difícil. Felipe, uma dúvida, né? Perfeito que você falou do Internacional, entendi perfeitamente. Como você acha que foi o ambiente no vestiário do Flamengo? Depois de voltar do primeiro tempo com 1-0, dominando o jogo. Foi agora vamos matar, vamos liquidar, vamos para cima? Ou foi agora vamos estudar um pouco mais o adversário, já temos a vantagem? Como você acha que foi o papo no vestiário do Flamengo? O papo no vestiário, a gente poderia ter feito o que eu penso assim como um ex-atleta, né? Pô, rapaziada, a gente poderia ter matado no primeiro tempo, né? A gente poderia ter feito mais gol no primeiro tempo. Isso aí é notório. Por isso que o torcedor acaba ficando chateado, porque, poxa, poderia ter ganhado de 2-3-0 no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo, com certeza foram surpreendidos, pô. Com certeza, pô. Sabe, o Inter veio pra cima, o Inter subiu as linhas dele, o Flamengo não estava esperando isso aí. E quando começou a racionar, como começou a entender, assim, o Inter já tinha empatado em posse de bola, já tinha tido oportunidade de poder empatar o jogo. Essa é a verdade. Eu creio que o Flamengo, assim... cara, é muito difícil o Flamengo tomar gol. Eu vejo mínimos detalhes. Quando o Inter tinha um contra-ataque, ou o Inter estava fazendo uma transição, a forma que os jogadores do Flamengo, eles atravessavam o campo para defender o gol, é incrível. Assim, é lindo de se ver. Defensivamente falando, é lindo de se ver. Isso é muito treino. Eu não tenho dúvida que o Felipe Luiz fala, não, esquece a bola e passa todo mundo para trás da linha da bola. Porque sempre, você não vê um contra-ataque do Inter, 2 contra 1, 2 contra 2. Sempre quando o Inter via contra-ataque, os caras calavam, voltavam igual maluco, tinha 5, 6, 7 jogadores atrás da linha da bola. É muito difícil fazer gol no Flamengo. Então, assim, é claro que eles esperavam fazer gols, mais gols,
Mas 1-0 para mim, num jogo como esse aí, foi importante. Que você acha, Roger? Só que a questão do desgaste, eu concordo com o Roger, do desgaste no primeiro tempo, porque embora o Flamengo tenha tido muito mais a posse de bola, mas assim, essa dinâmica do perde-pressiona, dessa intensidade que o Felipe Luiz cobra bastante, isso gera um desgaste físico também nos jogadores. Então, eu acho que essa intensidade, de certa forma, no segundo tempo, fez com que o Flamengo tivesse ali por 15 minutos um desgaste. Depende do tempo. Quando você faz uma pressão pós-perda, ele dura mais ou menos 7 segundos de pressão. E se o Inter estava com um time muito atrás, então assim, era fácil. Sempre quando o Inter perdia a bola, o Flamengo vinha, tinha 3, 4 jogadores em cima. Então o Flamengo não correu muito para recuperar a bola. Sabe, era 3, 4, 5, 6 segundos no máximo, o Flamengo recuperava a bola. Então, assim, acredite, é muito difícil você correr atrás do adversário. É muito difícil você correr atrás da bola. Porque você tem um psicológico, cara, a gente pode tomar gol a qualquer momento. Meu Deus, eu tenho que correr, tenho que marcar aqui. O cara que tá com a bola, o cara que tem opções para dar passe, o cara desfruta desse momento. Sabe, então acho que não tenha sido algo físico do Flamengo. Pelo contrário, eu acho que por isso o Felipe Luiz não fez as substituições. Não só físico, acho que também físico. Já debato as alterações do Felipe e inclusive o Pedro ter entrado no finzinho do jogo. Mas o que você acha do papo do intervalo? Assim? Como é que o Flamengo, na sua opinião, voltou para o segundo tempo depois do que ele fez no primeiro? Não, eu acho que o papo no intervalo, Felipe, é de manutenção de estilo de jogo. Olha, rapaziada, foi bom, a gente teve o domínio, a gente teve volume, só que a gente tem que criar um pouquinho mais de possibilidade. Vamos pegar aqui a linha ofensiva dos 4, olha, preciso de movimentações mais aqui, preciso de ataque mais ali, essa profundidade tem que ser encontrada nas costas de fulano ou de Beltrano. A gente tem que ter outras possibilidades para furar esse bloqueio. A gente teve posse de bola, a gente teve movimentação, a gente teve algumas finalizações, mas a gente precisa ser um pouquinho mais agressivo para encontrar soluções para furar, né? Porque pelo que a gente jogou, pelo que a gente construiu, 1-0 ficou pouco. Então vamos tentar manter esse ritmo e tentar encontrar outras soluções de finalização. Eu acho que mais ou menos foi esse o papo dentro do vestiário do Flamengo. E do Inter é mais ou menos o que o Felipe disse, né? Você tem hoje uma comissão técnica, ela é feita de, cara, muita gente. Então tem gente na linha do gramado, tem gente lá em cima vendo os jogos, no camarote, captando números, captando informações, pegando o número dos scouts para poder alimentar o treinador que está na beira do gramado, que às vezes ele não consegue enxergar tudo, ele está vendo ali as nuances táticas do que está acontecendo. Mas lá de cima vem todas essas informações para abastecer o treinador, para poder encontrar essas soluções que o Inter precisava naquele momento. E aí, tem muita gente ali capacitada para poder dar essas informações para os atletas. Olha, aconteceu isso, isso, isso. A gente sofreu aqui, a gente sofreu ali, a gente não conseguiu fazer isso ou aquilo, para poder caminhar em bloco mais 20, 30 metros para tirar o time de trás. Então, isso foi colocado, o Inter começou a entender e fazer isso, e por isso que cresceu na partida. E a partir do momento que cresce na partida, que se equilibra num jogo tão difícil, você surpreende o Flamengo. No Flamengo, que provavelmente tenha tido um vestiário mais light, mais leve, de poucos ajustes, quando encontra um Inter totalmente diferente, é a partir daí que o Felipe tem que começar a trabalhar. Olha, não estava nessa expectativa, o Inter fez isso, fez aquilo e começou a me incomodar, começou a sair, começou a tirar o bloco. Eu preciso encontrar novas soluções aqui, ou no banco de reservas, ou dentro do próprio campo, com o Jorginho, com o Alexandre que estava ali perto dele, do lado esquerdo, passar essas informações. Olha, recua um pouquinho ali, adianta um pouco aqui, fecha um pouco mais por aqui, para a gente voltar a ter esse domínio do jogo. Cara, é um jogo muito tático, é muito xadrez ali. Os dois treinadores são treinadores inteligentes, eles têm essa percepção, as percepções. Não foi só no intervalo que o Inter já começou a se reorganizar. Quem que caiu? Acho que foi o Royal que caiu. O Roger chamou 8 jogadores ali. Foram 8 ali em volta do Roger, do Internacional. E ali ele já começou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que reposicionar isso, aquilo, para poder não perder tempo. Qualquer perda de tempo num jogo desse, não dá para ficar esperando, vou esperar um intervalo para poder reajustar. Cara, o treinador tem que estar muito atento para passar essas informações. Os auxiliares trabalham demais hoje. É o cara que está lá em cima assistindo o jogo, que já vai num ponto aqui para auxiliar, o auxiliar vai lá toda hora. Ontem teve uma imagem, foi clara essa imagem, né? O auxiliar do Felipe, o Felipe está fazendo alguma coisa, o auxiliar chega para ele e fala alguma coisa que ele muda, então faz. Sabe assim? Então tá todo mundo trabalhando a todo momento. São muitas informações, né? São muitas informações que tem hoje. É o fisioterapeuta, é o massagista que vai lá no goleiro e fala isso. E foi como o Roger falou, assim, no primeiro tempo,
O Roger Machado, ele já chamou aquele time naquela hora ali, já fez mais ou menos foram 2, 3 minutos, ele falou, rapaziada, ó, já veio o negócio de cima aqui, a gente tem que fazer isso, vamos mudar. Vamos mudar, porque senão vai ficar complicada a situação. Então, assim, Você gostaria de jogar com ponto eletrônico, como o Ricardinho jogou Corinthians e Santos em 2001? Não, mas acho que isso aí atrapalha. Tira a concentração completamente. Deixa Imagina, aqui no vídeo. Eu falei isso agora, depende de quem é o jogador e depende de quem é o treinador. É que tu tá com uma bola dominada, falando de mim, né? O Felipe jogava mais atrás, tá com a bola dominada. Aí tu tem 3 opções, na hora de tu dar o passe, tu fala, eu vou dar no Moreno aqui. Aí o treinador, na hora, vou dar no Felipe. Ó, vamos ver o que o Felipe Luiz falou sobre isso, né? Foi perguntado, pô, o time criou pra caramba no primeiro tempo. Tem alguma frustração nesse 1-0? O Felipe falou sobre o tema. Respondeu assim, ó. Eu acho que tá em 65%, assim, ó. Vai pro Flamengo mais pra cá. Vai um pouquinho. Pô, tu começou com 70, o Flamengo ganhou e tu diminuiu. Falei que eu ia assassinar a coerência. Falei, eu tô aqui pra assassinar a coerência. Porque, assim, a maneira como o jogo terminou com o Inter, ainda que sem criar uma chance clara, na área do Flamengo e com a vantagem só de 1-0 só, desculpa, Felipe, mas que o Flamengo fica sujeito a chuvas e trovoadas, a um erro de arbitragem, a uma atuação ruim, ou a um dia muito inspirado do Inter, eu acho que diminuiu um pouquinho, mas o culpado não é o jogo, é a minha expectativa, que talvez fosse alta demais. Então eu coloco aqui para 65. E mais ou menos, assim, e para você, como é que tá? Tá meio a meio? Tá quanto? 60-40. Pouquinho menos pro Roger, então, ó. E pra você, Felipe? É porque eu colocaria 65, mas como você colocou 65, eu colocaria 60, mas eu vou de... Não tem como não empatar. Eu vou com o Roger, assim, são 60% pro Flamengo. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo, ele não toma gol. Eu poderia colocar 65, 70%. O Flamengo não toma gol. Assim, 1-0 muitas vezes é goleada para um jogo como esse. Parabéns à entrevista do Felipe Luiz, concordo em tudo que ele falou. É difícil pra caramba, cara. Assim, ele jogou contra o Inter de Porto Alegre. Ganharam de 1-0, não tomaram gol, fizeram um bom primeiro tempo. O segundo tempo também foi um bom segundo tempo, tanto que não tomaram gol. Então, e o Inter jogando dentro de casa, o Inter é forte. E a chance mais clara do segundo tempo foi do Flamengo. Exatamente, do Luiz Araújo. Finalizou mal o Luiz Araújo em cara. No final do jogo, exatamente. Finalizou então, assim, mal. A bola não era fácil. Porque é uma bola dividida, ela vem girando, ele pega sem cair, assim, é uma bola difícil. O que a gente poderia discutir é se ele domina. Pra chutar. Hein? Ele tinha os 2 cantos e o meio, chutou bem em cima do goleiro. É porque ele tentou pegar na cara da bola, porque ela vem girando, cara. Ela vem girando, a bola tá molhada, né? Então não é fácil. Vou acreditar em vocês. Vocês estão dizendo que é difícil, vou acreditar em vocês. Não, porque não é uma bola que foi passada pra ele. Ele não tá vindo equilibrado, pensando nessa finalização. Ele tá chegando ali pra um rebote. Exatamente. Né? Acho que foi o Bruno, quem que cortou pra dentro pra finalizar. Aí foi uma dividida, a bola começou a girar lá em cima, ele está preparado para um rebote, a bola chega nele antes, ele tem que se readequar naquele posicionamento para tentar porque pegar. Porque se faz ali, cara, era assim... Até pelo fato da bola ter vindo, como você falou, ter vindo com muito efeito. Se ele pega, de repente, de chapa, ele não teria mais controle do que se ele pega do jeito que ele pegou de peito. Mas é muito rápido ali. O que poderia, de repente, que ele está entrando sozinho, é tentar um domínio, mas também com a bola girando muito. O domínio era mais complexo. Se ele domina ela foge um pouquinho, o Rocher já estava em cima. Então e você, Pedro, você vai colocar o nosso termômetro para onde aqui? Ó? Não, eu vou ficar com 65. Eu comecei o confronto com 60, 60-40. Um pouquinho mais. Mas como o Flamengo conseguiu uma vantagem que, embora mínima, é uma vantagem relevante, eu vou ficar com 65 para o Flamengo. A gente está muito próximo, né? Todo mundo que concorda que a vantagem... É dentro da margem de erro. Que a vantagem é grande. E tudo pode mudar rápido, né? Sim, um gol com 5 minutos. Um gol com 5 minutos aí, 60, mas é que de fato, hoje para esse confronto, o Flamengo leva vantagem. Ganhou de 1-0 o jogo. E eu visto a carapuça do Felipe, que o problema é a expectativa. Eu realmente tinha uma expectativa de o Flamengo ontem ter a chance de encaminhar a vaga. Isso não aconteceu. O Flamengo, todo mundo, é pouco 1-0. O Flamengo pode sair classificado com 3 resultados. Ele sai classificado ganhando, ele sai classificado empatando e ele pode sair classificado perdendo. Pênalti. Se ele perde 1-0 e ganha nos pênaltis, ele sai classificado perdendo o jogo. Então o Flamengo, olha a quantidade de situações que o Flamengo tem. E o Inter pode sair desclassificado ganhando. Então é muita coisa. Num confronto de 2 gigantes, é muita coisa. E vem cá, eles vão se enfrentar domingo pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Ajuda ou atrapalha para alguém esse jogo, cara? Eu acho que se os 2 técnicos pudessem
abstrair desse jogo do final de semana, acho que os dois fariam. O Mas não problema pode, é o que jogo vai acontecer. E teria o Flamengo é o outro líder jogo do igual. campeonato. É isso. Teria um outro jogo igual. Não, mas se Né? eles Se não pudessem, fosse por exemplo, Flamengo tira e esse Inter. jogo aqui e joga lá pra frente. Eu acho que os dois, se pudessem optar, fariam isso. Eu acho que o Inter vai tirar o peso do jogo. Ah, sim. O Inter vai. O Inter jogo vai... é no O Beira-Rio. Beira-Rio. no Beira-Rio. Eu acho que o Inter vai tirar o peso do jogo. Eu acho que o Flamengo vai O dar uma Flamengo, eu não sei se mesclada, ele de repente pode- entra um ou outro, porque o Flamengo é o da líder do liderança. campeonato. Exatamente. Ah, e o Muito bem, tá então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo e o Tati Castellanos, que está em negociação com o Flamengo. Na verdade, ele gostou já da proposta do Flamengo, falta acertar com a Lazio, que até então estava irredutível, né? Ele quer jogar no Flamengo e marca reunião junto à Lazio, afirma Portal. O atacante acredita que ainda para o Mengão é o melhor caminho para o segmento da carreira e busca solução junto ao clube italiano. O Flamengo segue no mercado em busca de um atacante até o dia 2 de setembro para concluir as negociações antes do fechamento da janela de transferências. Entre os nomes ventilados, Lucas Beltrán, da Fiorentina, surgiu como opção, mas quem volta a ganhar força é o Tati Castellanos, da Lazio. De acordo com o portal Europa Calcio, o Flamengo mantém conversas para contratar o argentino e agora conta com um fator importante, o interesse do próprio jogador, algo que não existiam nas tratativas iniciais. O jogador estaria mais aberto a se transferir para o clube carioca, que levou a uma intensificação das negociações nas últimas horas. O objetivo é fechar acordo nas próximas semanas. A Lazio deve ser comunicada em breve sobre esse avanço e já estaria prevista uma reunião entre o presidente da Lazio e o staff do atleta para alinhar os interesses. Caso o Flamengo apresente uma proposta convincente, a tendência é que o castelhano manifeste formalmente seu interesse de atuar no Brasil. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.